Lucas, Mateus 6,13. Tem uma palavra muito boa para vocês hoje. Muda para mim, meu filho, a atualizado. Tá Almeida corrigida fiel. Aí, isso aí. Mas não é essa versão. É a Almeida atualizada. Essa aí é a corrigida, revisada e corrigida. Então põe qualquer outra menos essa aí. Tá bom, essa tá melhor. Eu queria aquela que diz: não nos deixe cair em tentação, sabe? Que fica mais fácil pro povo. E não nos deixe cair em tentação, que sejamos tentados. Mas, me ajuda aí, mas, fala comigo assim: livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero falar um pouco sobre esse livra-nos do mal. Primeira coisa, nós precisamos urgentemente abrir a nossa mente para recebermos a totalidade do Evangelho. O que nós vemos hoje, na sua maioria, são pessoas que vivem um Evangelho raso. Na verdade, na sua grande maioria, as pessoas hoje se relacionam com o princípio do Evangelho, o início do Evangelho. E nós precisamos abrir a nossa mente para entender a profundidade e a totalidade do que Cristo nos proporciona. Porque às vezes nós estamos nos relacionando há 20 anos com um Cristo que só serve para me salvar. E eu vivo uma vida de igreja com medo de ir para o inferno, e por isso eu sirvo o Senhor da salvação. Nós vivemos em um tempo em que o povo está querendo fugir. Tem medo do diabo, tem medo da tribulação, tem medo da doença, tem medo da dificuldade, tem medo de tudo. Por isso eles procuram o Evangelho da salvação. E o Evangelho da salvação não é errado, porque a primeira coisa que Cristo quis fazer foi te salvar. Fala assim: a primeira coisa que Cristo me fez foi me salvar. Cristo já te salvou? Você crê que Cristo te salvou? Então por que você está lutando para ser salvo? Cristo já te salvou, ponto final. Aquele que crer em mim será dado o direito de ser chamado filho, ponto final. O problema é que nós, muitas das vezes, nos relacionamos com Jesus só nessa etapa. E vivemos uma vida de que, se eu pequei, perdi salvação, então vem para a igreja, reconcilio. Quem quer reconciliar com Jesus? Amém, vem aqui na frente. Aí fica ali, luta contra o pecado, daí a pouco peca de novo. Como peca de novo, desvia. Aí desvia, volta para a igreja. Salvação. E eu até entendo porque algumas pessoas são assim, porque não foi colocado para elas e não foi ensinado para elas o Evangelho total. Mostraram só uma etapa do Evangelho, ensinaram que você está salvo, mas ao mesmo tempo que eles te ensinam que a salvação não é por obras, eles dizem que você tem que lutar todo dia para ser salvo. E aí vira uma bagunça, porque você não consegue receber a salvação mediante a fé, e aí você quer receber mediante a força do teu braço. E a força do teu braço não pode salvar, porque a salvação não é mediante a obras, mas é mediante a fé no Filho de Deus. Você tem fé no Filho de Deus? Você tem mesmo? Se tem, então a salvação é tua. Agora, qual é o problema? Fala comigo assim: a salvação não é o fim, é o começo. Mais uma vez, a salvação não é o fim, é o começo. Ser salvo é o início. Eu sou salvo, pronto.
Não tem mais dificuldade com isso. Mas e agora, pastor? Qual é a funcionalidade da minha vida pós-salvação? Reino de Deus. A partir de agora você vai começar a ser introduzido numa segunda etapa do Evangelho, que é o Evangelho do... Jesus veio dizer o seguinte: é-vos chegado o reino de Deus. Jesus, no seu tempo que esteve aqui, ele pregou o Evangelho do reino, porque o Evangelho da salvação ele cumpriu na cruz. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Esse é o Evangelho da salvação. Agora muitos param nisso e não desfrutam, não vivem e não se, como que eu posso dizer, não se deleitam dos benefícios que o reino traz. Por não viver uma vida no reino de Deus, acabam vivendo uma vida rasa espiritualmente, aonde você está mais preocupado com o que é do diabo do que não é. O cara que está nessa do Evangelho da salvação, a conversa dele é o seguinte: isso é do diabo, aquilo lá é do diabo, isso aqui você ouviu isso de uma pessoa, ela ainda não amadureceu a ponto de entender o Evangelho do reino, porque o Evangelho do reino é outro discurso. O discurso do Evangelho do reino é: aquilo ali vai pertencer ao meu Senhor e eu vou estabelecer ali. A dança não é do diabo, eu vou edificar o reino do meu pai ali. O cara que vive o Evangelho do reino, ele entende que ele é um portal legislador do reino. Então ele para de dar as coisas para o diabo e para de fugir do diabo e vai de encontro, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então se você ainda está vivendo um evangelho com medo do diabo, cuidado, talvez você só esteja lutando pela tua salvação. Mas se você, pastor, mas o que eu preciso se eu estou nessa? Só estou salvo. Precisa ter fé que tem algo a mais do que isso. Sério, você acha que se Jesus quisesse só te salvar, a hora que ele disse está consumado, ele pegava todo mundo e acabava com tudo? Por que ele não levou todo mundo? Sabe por quê? Porque ele quer estabelecer o reino dele. Não era nada disso que eu ia pregar, mas vai. O Evangelho da salvação não pode ser o fim, tem que ser o start. Eu começo a minha vida espiritual aceitando a Jesus. Aceitei a Jesus e agora estou introduzido nessa verdade chamada salvação. E agora eu vou, que a Bíblia diz, tem um termo que a Bíblia diz, desenvolver a salvação. Na verdade é se desenvolver e alcançar patentes para o teu lugar no reino de Deus. Por isso, salvação é mediante a fé, mas reino de Deus é mediante a obras. Por isso que você vai receber um galardão segundo as suas. Tudo que você executa aqui pelo reino te habilita e te faz conquistar no reino que vai vir. Conseguiu entender? Por isso você vai ter um galardão segundo aquilo que você alcançou. Por isso que o cara que também aceitou Jesus e está feliz sentado na igreja, não entendeu o Evangelho do reino. Porque você que nasceu de novo tem como obrigação o ID. E o ID vai te fazer construir e consolidar coisas. Estou pregando tudo isso aqui para você entender, livra-nos do mal. Tá bom? Nós precisamos entender uma coisa: livra-nos do mal representa todo o curso de pecado do homem. Quando Jesus está nos ensinando a dizer assim: Senhor, quando orares, ores assim, Pai nosso, livra-nos do mal. Esse livra-nos do mal está relacionado totalmente a todo o curso do pecado no homem. Tudo que o pecado pode gerar em mim e em você. E quando o texto está dizendo livra-nos do mal, a primeira coisa que ele está falando é livra-nos do pecado. Jesus tem poder para fazer isso? Eis aí o Cordeiro
Que tira o quê? Amém. Jesus é só cordeiro? O que mais que ele é? Está entendendo? Quem se relaciona com o evangelho da salvação se relaciona só com o cordeiro. Quem se relaciona com o evangelho do reino, ele é o leão da tribo. Por que esse termo? Porque o leão da tribo de Judá representa um rei. Então eu posso ser introduzido pela salvação, mas eu não posso ficar só nela. Eu preciso conhecer mais do que o cordeiro, eu preciso conhecer o leão. Eu preciso conhecer a legislação, o governo e tudo que Jesus carrega e possui, para que eu possa desfrutar e legislar a legislação do reino aqui na terra. Conseguiu entender? Amém? Não estou sendo muito complicado para você não, né? Disse e falei e estou caminhando numa palavra sobre a minha vida. É tempo de simplificar as coisas e eu estou tentando simplificar ao máximo. Livra-nos do mal, então, representa todo o curso de pecado do homem. A palavra aqui mal é poneros, a palavra grega para mal, que vem de ponos. Ponos significa dor, doença. Ponos, porém, origina de penes, que é pobre, pobreza. Então, quando o texto está dizendo, Senhor, livra-nos do mal, ele está dizendo, livra-nos do pecado, da doença e da pobreza. Amém? Pergunta: Jesus, ele ora isso aqui com os discípulos, certo? Agora, quando ele diz na cruz, está consumado, ele levou sobre si nossas doenças, nossos pecados e as nossas pobrezas. Por que você acha que ser pobre é uma virtude? A Bíblia diz que Deus odeia a pobreza. A única pobreza que agrada a Deus é de espírito, porque te faz dependente dele. Mas aqui nós começamos a entender quem está nascendo para o reino e quem está vivendo só na salvação. Porque quem está só na salvação celebra ser um pobre coitado, celebra depender de tudo e de todos, celebra uma falsa humildade, porque na verdade é o combustível que ele queima para se sentir bem e dizer que está vindo na igreja. Só que eu quero te dizer nessa noite, que quando Cristo diz está consumado, ele trocou o teu pecado em justiça. O dia que você aceitou Jesus, esse livra-me do mal fez efeito na tua vida. Primeira coisa que ele fez foi te pregar o evangelho da salvação, tirar o teu pecado. Mas quando a Bíblia diz em Romanos, um justo se fez pecado para que um pecador fosse justificado. Quando eu aceito a justiça vinda de Jesus, eu aceito a Cristo. Nesse instante, nesse exato instante, primeira coisa que acontece, meus pecados são, você crê? Eu acho que não crê. Você crê? Só que fica aí? Não fica só nisso. Ele tira o teu pecado. Por quê? Porque agora você é justificado, e um justo não mendiga pão. Homens e mulheres de reino com a mentalidade nova estão produzindo coisas grandes. Porque quando Cristo diz está consumado, ele leva o nosso pecado, mas não só o nosso pecado, ele leva também, o que diz em Isaías 53? Sobre as suas pisaduras nós fomos. Ele levou sobre si toda a enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então quando você diz, livra-me do mal, você está dizendo, Senhor, meu pecado foi perdoado. Não só o meu pecado,
mas as minhas doenças foram saradas. E se tem alguém que veio enfermo aqui hoje, você está sendo curado agora, porque o Senhor está te livrando do mal, em todos os sentidos, e também da pobreza. É impossível ser semelhante a um rei que é dono de todo o universo e me satisfazer em ser um pobre coitado. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor quer te dar riquezas, mas para isso Ele tem que te livrar do mal. E sabe quem que é o mal nesse caso? Você mesmo. Porque você nasceu no Brasil. Pior ainda. Nasceu no Brasil. Pastor, por quê? Porque o Brasil vem de uma cultura que vem sendo inseminada na cabeça do brasileiro, de que rico é só político, que nós somos pobres coitados. E por isso nós amamos tanto um presidente que se diz, se qualquer presidente falar que ama os pobres, esse é a cara do brasileiro. Quer ganhar o brasileiro, diz que eu amo os pobres. Ama nada. Ama nada. E o brasileiro, ele já cresce com um senso de inferioridade. Ele já diz assim: eu era índio, bom era os portugueses, que veio e roubou o nosso pau-brasil. Aí fala, não, e depois veio os espanhóis, roubou nossas índias. Veio os africanos, e até os africanos levou as indiazinhas. E cresce com esse conceito. Eu estou mentindo? Foi o que te ensinaram na escola. Ainda mais com o conceito de esquerda impregnado nos últimos 80 anos dentro das educação do Brasil. Você nem que você quisesse ia ouvir o outro lado. Porque se você quiser, procura saber a verdadeira história do Brasil. Você vai descobrir que os índios não davam pau-brasil, eles vendiam pau-brasil. E nunca, por exemplo, nos Estados Unidos houve guerra entre índio e... Você já viu, né? Velho Oeste lá que matava os índios. Aqui no Brasil já viu isso? Sabe por que não teve? Porque os índios foram simplesmente colonizados. Sabe por quem? Pela igreja católica da época. Essa é a verdade. E sabe o que os índios começaram a fazer, Lucas? Eles começaram a trocar coisa com os portugueses, começaram a ganhar uma grana, começaram a ficar tudo remetido. É sério, cara. Você acha mesmo que se tivesse tomando tudo, os índios não iam passar a mão na foice e querer briga, igual aconteceu nos Estados Unidos? Só que por que eu estou falando isso? Nós nascemos em um país que exalta a pobreza. Eu conversava com um pastor, ele disse para mim, o problema da África não é dinheiro. Tem gente rica demais lá. O problema é a mente do povo que não acredita que eles podem ser ricos, que eles podem vencer, que eles podem conquistar. E aí nós aqui no Brasil, que ainda para ajudar, você tem que entender que o catolicismo ele tem algumas vertentes, e a do Brasil foi a franciscana. Por isso que aqui tem a toca de Assis, que eles fazem voto de pobreza. E nós viemos sem você querer, teu avô, tua avó, teu bisavô, a gente te ensinou essa cultura. Quantas vezes na tua vida você escutou dizer assim, dinheiro é o problema, dinheiro entrou na porta, o amor pula pela janela. São coisas que se ouvem no Brasil. E cria-se um falso conceito. Porque na verdade o teu rei é dono de todo o ouro e toda a prata. E ele não envia nenhum embaixador dele sem recursos para isso. Primeira coisa que você tem que quebrar é a cultura brasileira, porque você não faz parte da cultura brasileira, sabia? Fala pro teu irmão, você não faz parte da cultura brasileira. Você faz parte da cultura do céu. E na cultura do céu, o menor é maior, o pobre é rico.
pastor, mas eu sou tão bom. Sou um pobre coitado. Para de se ver assim. Porque Deus não te vê assim. Quando eu comecei a pregar essas coisas aqui, eu era taxado de bobo, de louco. Ainda mais porque eu vim para a Zona Sul pregar isso. Só que eu não quero ir para um lugar de rico falar para rico, porque lá já tem rico. Eu quero ir para um lugar onde as pessoas não sabem quem são, mas eu vou clarear a vista delas para elas saberem, e assim mudarem a realidade da vida deles e de quem está ao redor. Há 3 anos atrás, na verdade há 5, quando eu comecei os trabalhos que Deus me ordenou aqui nesse bairro, a porta da casa da irmã Cristina era uma biqueira. Não tinha loja para todo lado ali. Era noia e ponto de droga. Só que eu entendi uma coisa: a cultura do céu não é de um bando de drogados e de um bairro pobre. É de um bairro rico, de um povo generoso, de um povo próspero e de um povo que vai romper. E aí nós começamos a orar e criar uma contracultura. Resultado: acabou as biqueiras. Aqueles que estavam na biqueira se converteram, começaram a virar empresários, e agora você não acha um lugar para alugar aí nessa avenida, para colocar um negócio. Tem gente da igreja procurando lugar para alugar, para fazer um negócio, e não tem. E os aluguel estão uma fortuna. Pastor, isso é ruim? Não, isso é bom, porque se uma igreja que está ligada ao reino de Deus não afeta o lugar que está, ela está desalinhada. Então, antes de você falar que é loucura que eu estou te falando, contra fato não tem argumento. Dá uma voltinha, quem mora aqui, dá uma olhadinha aí. O bairro que ninguém queria morar, que você arrumava aluguel por R$150, agora você não consegue achar por 700. E aquelas casinhas que tinha destruída, tá tudo reformada. E você passa, é só pedreiro trabalhando para todo lado. Por quê? Porque é os céus invadindo a terra. Porque um dia eu resolvi acreditar que o Senhor estava livrando este bairro e as pessoas desse lugar do mal. E alguns começaram a se posicionar. E aí, meu amigo, o céu invade a terra. Fala comigo assim: Jesus destruiu. Destruiu, fala destruiu, sim, destruiu o poder do pecado, da doença e da pobreza. Ele destruiu. Quando eu digo pobreza, porque tem gente que é tão besta que acha que pobreza é ter pouco dinheiro. Sabe quanto que eu tenho? Quantos reais eu tenho hoje na minha vida? R$7 na carteira. R$7 na carteira. Não tem nenhum centavo no banco. Não tem nenhum real guardado debaixo do colchão. Não tem nada. Pela lógica humana eu seria o quê? Porque para o humano ser pobre é ter ausência de... Mas por que eu não sou pobre então? Porque eu vivo não segundo essa ordem. Eu vivo segundo a ordem dos céus. Essa semana eu não tinha nenhum centavo, mas eu queria comer lanche. Aí o Senhor me mandou R$80, comi lanche. Aí eu não tinha dinheiro, a Nayara precisava comprar remédio para os piolhos da Isabela. 40 conto. O Senhor me mandou R$40. Por quê? Porque eu não tenho depósito natural. Meus depósitos são eternos. E eu resolvi acreditar que eu sou o rei e legislo em favor de um reinado, de um rei que é muito mais rico que eu ainda, e que quando eu preciso tem recursos para me suprir. Agora, se você alinhar o teu propósito com o propósito eterno, eu vou te dizer uma coisa: as riquezas do céu serão depositadas sobre você. Também não era para estar pregando nada disso, mas amém. Você precisa acessar pela fé a realidade, esta realidade de que Deus... Eu estou focando no financeiro porque essa igreja não tem dificuldade em curar enfermo.
Não tem. Nosso povo é um povo que anda para a praça curando todo mundo. Essa igreja não tem problema com o reino de Deus, até com a salvação, porque todos já entendem que são salvos em Jesus e estão caminhando. Mas essa igreja ainda está destravando e devagar está indo cada um na área financeira do reino. Por isso eu tenho que dar uma focada nisso, porque Deus está nos levando para um tempo de excelência. Eu vou te falar uma coisa que eu acabei de sentir de falar aqui. Você que é apaixonado em café, vai chegar o tempo que você vai tomar só café gourmet na tua casa. Eu não sei por que Deus está falando isso, porque eu nem café gosto. Mas se você crê, Deus pode. E eu te digo mais, Deus quer. O problema é que quando você não sabe que Deus quer, você faz por merecer. E Deus não quer que você faça por merecer, porque quem mereceu por você na cruz já pagou todo o preço. Tudo que Ele quer é que você tenha fé, que Ele faz infinitamente mais do que você pede ou pensa. Então você, talvez, eu não sei porquê, mas talvez hoje ainda te faltou um pouco de pó de café. Mas se a realidade do reino de Deus te invadir, e você começar a pensar como um rei, você vai tomar café gourmet. Tô te falando. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, ganhei até um suco aí, mano. Adão e Eva, pergunta básica: Adão e Eva antes de cair, você acha que eles ficavam com falta de alguma coisa? Mas meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que você aceita Jesus, você ressuscita no novo Adão, que é maior. Nós fazemos parte de uma aliança maior e melhor. E você não quer acessar essas realidades ainda? Quer teimar? Que Adão e Eva não tinham necessidade, eles nem estavam introduzidos dentro dele. Eu estou dentro dele e ele está dentro de mim. Tudo que eu preciso é crer. Crer somente e verás a glória de Deus. A glória de Deus não se manifesta só com poder cair para o chão. Quando você conquista uma coisa pela fé, a glória de Deus está sendo revelada na tua conquista. Quando o povo de Israel estava ganhando as suas lutas e combates, quem era glorificado? O Deus de Israel. Quando você vence em fé, rompe em fé e alcança lugares de excelência, a glória não é tua, porque pelo teu mérito você sabe que não consegue, mas pela tua fé você acessa o livra-me do mal, e aí você começa a viver as loucuras do reino dos céus. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar café gourmet. Eu também não tinha ano passado inteiro para comer um rodízio de sushi. Mas eu comi todos os meses rodízio de sushi. Sabe por quê? Porque Deus levantou uma pessoa para dizer: você gosta de sushi? Eu sou dono de uma casa de sushi. E mais do que isso, vou te mandar todo mês, 1 ou 2 vezes. A hora que você quiser, você liga aqui. Eu comi o ano inteiro. E agora eu tenho recursos financeiros para fazer isso. Aí parou, porque quando o povo chegou na terra que manava leite e mel, o maná cessou. Talvez a tua condição financeira não te dê a estrutura para obter algo agora, mas se você tiver fé, Deus já pode começar a realizar coisas para você. E daqui a um tempo você vai alcançar a favor. E aí quando você tiver, Deus para de te abençoar, não vai precisar, já vai ser tu uma bênção. Fala comigo assim: nos foi dada uma chave. Mateus 16, 19, Lucas.
darei a chave do reino do céu. Do quê? A chave do reino? Tá. O que vocês proibirem na terra, terá, aqui tá será, mas a minha versão, terá sido proibido no céu. E o que permitir na terra, será permitido no céu. Ponto. Tá vendo por que você não alcança? Porque você permite ser o que você é. Você permite, você aceita ser um viciado. Você aceita ser um pobre coitado. Você aceita ser um traidor. Você aceita ser um mentiroso. Quando, na verdade, a realidade do céu já deveria ter te invadido. E se te invadir, você vai parar de se portar como um civil e vai começar a se portar como um rei. E aqui eu vou começar a pregar. Diga assim: tudo que o pastor pregou até agora tem 2 níveis: para mim e através de mim. Vamos lá. O que é ser um civil no reino de Deus? No reino de Deus temos 2 classes: os civis e os reis. Todos nós, quando adentramos ao reino de Deus, nós adentramos como civis. Deixa eu te explicar. Civil é uma pessoa comum, entendeu? Por exemplo, nós somos civis, mas uma pessoa de autoridade, ela tem um título, ok? No reino de Deus não é diferente. Todos nós, quando dizemos aceita Jesus, fui tocado, o Espírito Santo me convenceu, eu entro como um civil. E o civil, quando entra no reino de Deus, ele precisa de amparo, ele precisa de instrução. Porque se eu resolver ser um policial agora, eu consigo ser? Fala assim, ó, vou ser um policial agora, me dá um revólver e uma farda. Tem jeito? Eu preciso fazer o quê? Estudar, me qualificar, passar em provas. E é dificílimo. Depois de passar em prova, eu tenho que... E ainda vou lá, eu entro como um Zé Ninguém. Aí eu vou melhorando, até dentro da polícia. Porque eu já quero dar uma pincelada aqui. Talvez você esteja feliz com o que alcançou, mas é só o início, isso que você chegou. Tem mais coisa. Não é porque você deixou de ser um civil que tá bom. Deus quer te dar mais dentro do mundo espiritual. Mas vamos lá. O problema da mentalidade do civil e do rei é que dá uma diferenciada no reino de Deus. Porque o civil, ele se preocupa só consigo mesmo, com a sua realidade. O rei não. O rei se preocupa consigo, mas também com todos. Vou te explicar. Por exemplo, um cara que está só no livra-me do mal para si, ele está preocupado com a conta dele, ele está preocupado com a saúde dele, ele está preocupado com o ministério dele, ele está preocupado com o título dele, ele está preocupado com o final da temporada que ele está assistindo. Ele está preocupado com ele, só. E ele vem na igreja como civil, porque essa palavra é para mim. Aleluia, glória a Deus, peguei. O civil, ele olha para as coisas e quer para ele. O rei não. O rei disse, essa palavra serve para mim, mas vai servir para aqueles que precisam de mim também. Você não entendeu, né? Deixa eu soltar uma fumaça aqui, ó. Aí. Senhor, vai, faz entrar na cabeça deles, vai. Uma nuvem diferente agora está se formando no céu. É isso. A maquininha escondidinha, pequenininha, mas que se apertar o botãozinho ela faz todo mundo sumir. Porque ela é pequenininha, aparente, mas é grande por dentro. Sabe? Um rei,
ele tem mentalidade e preocupação com o próximo. Ele ama o próximo como ele diz: não adianta só eu receber essa palavra, não adianta só eu ter dons, não adianta só eu ter títulos, eu preciso servir o próximo, eu preciso cuidar dos civis. Mentalidade de rei. O civil reclama, os reis ordenam. Quem tem mentalidade civil, quando está num processo de aprendizado ou num processo de dificuldade, reclama. Vem para a igreja, está passando por um processo, não alcancei isso, reclama, resmunga, faz birra, chora: pastor, não dá certo para mim. Eu fico louco quando eles falam assim: eu dou meu dízimo e estou passando dificuldade financeira. Exatamente por isso. Porque se você tem esse discurso, você não entendeu o princípio do dízimo e fez com o coração errado. Porque o dízimo te conecta a uma ordem de reis. E eu vou te dizer, um civil, vamos se dizer que a porta da tua casa tem um monte de buraco, certo? Você como civil, você quer que arruma aquilo, o que você tem que fazer? Reclamar. Mas se você fosse o prefeito, estivesse passando ali, o que você precisava fazer? Mandar. Agora, no reino de Deus, se você deseja e é um governador, um rei, que na verdade todos deveriam ser, e nós entramos como civil, mas não podemos aceitar viver uma vida de civil. Toda pessoa que vive um tempo na igreja e se desvia foi porque ela não aprendeu um tempo de governo e não aprendeu a governar no reino. Ela só foi civil, por isso ela se fere. Se não der a paz do Senhor, vai embora. Se errar, vai embora. Porque eu vou embora, ninguém vai precisar de mim. Agora um rei sabe que mesmo errando, ainda existe pessoas precisando deles. Um rei sabe que mesmo sendo ferido, ainda existem pessoas precisando deles. Rei. O problema é que a Bíblia nos chama. Nós precisamos transicionar nossa mentalidade espiritual de civil para reis. Fala pro teu irmão assim: você tem que ser rei, cara. Porque a aliança que nós estamos não é a aliança de Moisés, que era uma aliança levítica, só Levi, só sacerdote. A ordem em que estamos é a ordem de Melquisedeque, e ela é de sacerdotes e por que se porta como civil então? Porque não entendeu essa ordem ainda. Rei não pede, rei ordena. Pastor, não estou entendendo. Vou te explicar. O que tem a ver com o que o Senhor falou? Livra-nos do mal. Vou te explicar. Tem gente em pecado em volta de você. Tem áreas da tua vida que você tem que vencer o pecado. Para de ficar pedunchando e reclamando: eu não consigo. E começa a ordenar. Pecado, vai embora. Começa a olhar para os teus parentes que estão caídos, desacreditados, e em vez de ficar reclamando com Jesus quem são ruins, quem são chatos, quem são demônio, quem são do inferno, para com isso, se posiciona como um rei e começa a ordenar que o espírito imundo vá embora, que Cristo seja a luz, e peça para o Senhor e Ele vai te responder. Ele tem que ordenar, porque rei ordena, rei não fica de... São decretos. Começa a decretar. Tem alguém doente? Senhor, eu peço que o Senhor, por favor, pela tua misericórdia, cura o meu irmão. Mentalidade civil. Porque os reis dizem: não tenho ouro nem tenho prata, mas eu tenho uma autoridade. Levanta e anda. E não precisa falar: minha sombra cura. E não precisa falar: leva um pedaço do pano da minha roupa que os demônios vão embora.
mentalidade de rei. Paulo, quando a mulher chegou, tá endemoniado lá, leva um pedaço da minha roupa que o demônio vai sair, você vai pôr sobre a pessoa, vai sair. Meu Deus, isso é loucura. Não, isso aí é autoridade de rei, porque ele sabe que no mundo espiritual uma ordem dele é uma ordem do Pai, porque ele e o Pai são um. A Bíblia diz: nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Cristo está assentado à destra, e a Bíblia diz que de lá Ele governa. Nós governamos com Cristo. E governador não pede, governador ordena. Se tem alguém doente essa noite, eu ordeno: seja curado. Você está proibido de ir embora doente. Você está proibido de ir embora doente, porque eu ordeno que você seja curado agora, no nome de Jesus. Uau. Eu ordeno que a pobreza vá embora da tua vida, que a miséria, cara, você tem uma condição de vida humilde, tudo bem, mas ser miserável, vive de esmola, vive pedunchando para pai, mãe, para tio, vive de você é aquele cara que chega na família, ninguém nem quer conversar porque você vai pedir dinheiro para eles. Isso aí é vergonhoso, porque você não é rei. Está na hora de se portar como rei. Isso ofende o Deus que te chamou para ser rei. Eu fico imaginando Jesus falar assim: toda a riqueza minha é tua, e você ficar mendigando coisa na casa dos outros. Mãe, me dá 10 reais, me dá 20 reais. Ô pai, cria vergonha na tua cara. Se porte como rei. Para de ofender a Deus, porque Deus não tem dificuldade em te abençoar, você que tem dificuldade em amadurecer. Mas vai conseguir. Nos foi dado uma chave, não foi? E o que eu ligar? O que o texto está propondo? O que vocês falar vai ser falado. Nós cantamos: se ele falou, então eu vou cantar. Se você falou, então o problema é que você só fala mal dos outros. E quando você liga isso, o que acontece? Liga, a pessoa vai ficar cada vez pior. Tua boca tem poder para dar vida. Tá vendo como que o povo não sabe lidar com o evangelho do reino? Eu entendo que o povo quer só ser salvo, é muito fácil, não tem responsabilidade. Agora, como eu quero criar uma geração que vai afetar o mundo, eu preciso ensinar os princípios do reino. E a tua boca tem poder para ligar coisas no céu e desligar coisas no céu. Que tua boca comece a ser como boca de reis e rainhas. Que você saia daqui hoje sabendo o poder da autoridade que foi te dado. Os anúncios no reino não são de palavras persuasivas, mas são de demonstração de poder. Quando eu tenho mentalidade de rei, eu preciso demonstrar o poder do reino que eu pertenço. Por isso, livra-nos do mal. Porque aonde você chegar, o pecado vai começar a ir embora. Aonde você chegar, a doença vai embora. Aonde você chegar, a pobreza vai embora. E Deus vai começar a te usar como embaixador do reino. Porque só ser salvo, tranquilo. Mas eu não estou pregando para pessoas que só querem desfrutar da graça.
Eu estou pregando para pessoas que trabalham com a graça. Pessoas que entendem o potencial que carrega, que entendem quem são, que entendem o que o Deus que elas servem são, e que são a imagem e semelhança dele. Livra-nos do mal, livra-nos pecado, doença, pobreza. O civil só desfruta disso. O rei desfruta e anuncia. Você escolhe quem que você quer ser. Só desfrutar vai dar certo? Vai. Você vai sair daqui hoje tocado, vai sair daqui hoje como os céus estão anunciando, diferente, alcançando coisas que estava travado, vão destravar. Só que tem um porém. Eu quero te dizer que tem uma coisa melhor do que só receber. Porque melhor é dar. Reis dão. Reis carregam e descarregam. Que o Senhor faça de vocês portais eternos. Que o Senhor faça de vocês reis e rainhas. E nessa noite eu quero chamar a saúde sobre vocês, a santificação sobre vocês, as riquezas insondáveis sobre vocês. Os recursos dos céus vão ser depositados na vida de vocês. Sabe o que é lindo na vida de um rei, Johnny? Ele não, os reis corretos, como o nosso rei é, ele não quer riqueza para si. Ele acumula riqueza para os seus filhos. O rei, por que eu estou dizendo isso? Porque o civil, quando ele quer ficar rico, ele quer ficar rico para ostentar, quer ficar rico para mostrar que pode. Mas quem tem mentalidade de reino e é rei nesse reino, ele fala: Senhor, eu quero provisão, eu preciso de recursos, mas não é só para mim, é para mim e através de mim. Com esses recursos eu vou mudar as pessoas. As pessoas que têm mentalidade de reino, eles falam: Senhor, eu não quero só ser curado, eu quero curar também. Então eu alcancei cura, agora eu sou um portal de cura. As pessoas dizem: eu não quero só alcançar libertação, eu quero libertar também, porque o Senhor me libertou para que eu me tornasse um libertador. Ele muda as coisas, ele não quer para ele, ele quer para todos, porque a mentalidade dele é de servir num reino do seu Pai. Senhor, livra-nos do mal. Uma vez livrado, agora eu quero livrar-vos do mal, porque o poder, a glória e o governo está aqui dentro para sempre. Coloca o versículo, tá lá? O primeiro. O que eu te falei, sabe qual que é? Mateus 6,13. Pois teu é o poder para sempre. Amém. Ah, pastor, mas eu não entendi, porque tá falando assim, ó: teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Não, então está falando que é de Jesus, e é o reino dele, não tem nada a ver com isso. Não, a Bíblia diz em Apocalipse assim: vós sois reino. Esse reino que ele comprou é você. E eu não consigo acreditar que o meu Deus, o meu Senhor, comprou um terreno e vai investir pouca coisa nele. O meu Senhor disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que foi, descobriu um tesouro dentro de um terreno, vendeu tudo que tinha para alcançar aquele precioso tesouro.
Sabe quem que é ele, né? Quem que olhou para mim e para você como um pequenino e disse: não vai valer a pena. Vou vender tudo, vou perder minha glória, minha majestade, meu domínio, vou descer como homem, vou morrer, mas não vou ficar morto. Vou ressuscitar no terceiro dia. Vou levar sobre mim os pecados. Vou levar sobre mim as doenças. Vou levar sobre mim as pobrezas em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E não só isso, vou fazer deles sacerdotes e reis, que vão ter acesso a mim e vão reinar comigo. Você é um rei, você é um sacerdote, você foi chamado para a grandeza, você foi chamado para reinar com Cristo. Por isso cantamos: vou reinar com Cristo. Reinar, reinar, reinar com Cristo. Eu vou reinar com Cristo. Por que você disse o Senhor? Porque eu decidi ser rei, ter mentalidade de rei. Eu decidi abandonar a vida de um civil que anda de qualquer jeito, que vive reclamando. Passei a entender que o meu Senhor me colocou num lugar que eu posso dizer essa noite: toda doença, enfermidade, todas as coisas do Satanás some agora, e elas vão sumir. E o que eu quero é que nasça no teu espírito essa mentalidade. Conversava com uma menina esses dias e ela me disse assim: sei de tudo, mas para você ver, reivindiquei, me posicionei, orei e não deu certo. Não deu certo. Então isso quer dizer que esse negócio da ordem não funciona. Isso quer dizer que eu tive fé, mas não aconteceu. Já aconteceu isso com você? Você ter fé que aquilo vai acontecer e não acontecer? Aí ela disse: esse negócio aí não está certo não. Aí eu disse: certo não é o negócio, é você que não está certo. Porque ser rei não quer dizer que não vai ter guerras. Ser rei não quer dizer que vai ter altos e baixos. Agora, ser rei quer dizer que não depende, é como Davi, não depende se eu estou numa caverna, se eu estou me fazendo de louco na porta de um templo, ou se eu estou sentado no trono. Eu não mudo a minha identidade segundo as coisas ao meu redor. As coisas não me movem e não modelam quem eu sou, porque eu sei que a qualquer minuto, como um rei, eu vou vencer. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu ando por fé naquilo que Deus disse que eu sou. Talvez hoje, mesmo você entendendo isso, você está reinando e vai passar por momentos difíceis. Às vezes você vai dizer: tá, mas eu estou ordenando e não estou vendo. Fica tranquilo, meu irmão. Todo bom rei já passou por período difícil. O que fez eles serem um rei de excelência? As circunstâncias não mudaram quem eles eram. Não deixe que as circunstâncias roubem a sua coroa e te façam civil novamente. Já viu? Teve gente que alcançou lugares altos em Deus, ministros do Evangelho, pregadores do Evangelho grande, mas a tribulação veio, a dificuldade veio e eles deixaram a coroa, voltaram a ser civil, voltaram a desviar, voltar para a igreja, fazer as coisas erradas. Se der, deu, se não der, não deu. Mas nessa noite eu quero despertar o leão, não o cordeiro. Eu quero despertar o leão que está aí dentro, leão da tribo de Judá, que vai reinar com Cristo, que vai ordenar, e no tempo de dificuldade vai continuar posicionado como um rei. As circunstâncias não vão roubar a sua coroa, a tristeza não vai roubar a sua coroa, a dificuldade não vai roubar a sua coroa, nada vai roubar a tua coroa, porque a tua coroa está estabelecida em Deus, e o que Deus estabeleceu, homem não tem poder para arrancar, dificuldade não tem poder para arrancar. O único ser humano aqui que pode largar a coroa é você. Mas eu te encorajo, permaneça com a tua coroa, permaneça como rei, porque o Senhor nos livra do mal. Ele nos livra do mal, dele é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre, para sempre, para sempre.
vai chegar um dia que os teus olhos vão fechar, a morte vai chegar para você, a velhice vai chegar. Não fique preocupado, porque no abrir e fechar dos olhos, nós estaremos com Ele, em um corpo glorificado, e seremos chamados, como diz a Bíblia, restauradores de cidades, príncipes do reino. Vamos ser chamados de governadores de Cristo. Eu não estou gastando a minha vida como rei aqui à toa. Sabe de uma coisa? Essa veio agora. Talvez você diga, está difícil. Quantos de vocês estão passando por um período de dificuldade? Levanta a mão. Sem vergonha. Vocês estão passando por um período de dificuldade. Glória a Deus. Mas eu sou rei. Glória a Deus. O nosso rei ensinou o processo. Negue-se a si mesmo, tome a cruz, carregue, porque antes de crucificação não tem glória. Morra para as tuas vontades. Estou passando por período difícil. Glória a Deus. Semeia-se na carne corruptível, colhe-se no corpo incorruptível. O que isso quer dizer? Talvez você está passando por uma dificuldade, mas assim, mesmo assim você permanece como um rei, de cabeça erguida, dizendo: Senhor, eu sou maior do que qualquer barreira. Não vou dobrar minha cabeça para que a coroa não caia. Vou permanecer como rei. Nesse tempo você está semeando no teu homem interno. Semeia-se no corpo corruptível, colhe-se no corpo incorruptível. E mais do que isso, quando você fechar os teus olhos, tudo que você está passando em processo de dificuldade é a exaltação tua e o galardão teu que você vai receber. Talvez muitas das vezes você vai passar por dificuldade, vai vencer uma, passa por outra, vai vencer outra, aí você fala: ai pastor, mas já venci uma, já estou em outra. Glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado só com o reino nesse tempo, eu estou preocupado com o reino eterno. E estou semeando como rei nesse tempo, porque eu estou aumentando a minha coroa, que a Bíblia diz: ao que vencer, ao que resistir até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. É o que vencer, será feito coluna no meu templo. É para isso que eu estou lutando. É para isso que eu não vou me desfalecer como um civil. Eu não quero, pode ser que você queira, na eternidade ser só alguém que varra a rua, como eu já ouvi alguns dizer. Só Deus varrer a rua lá, tá bom para você. Para mim não. Eu quero estar do lado do cavalo branco, lendo na coxa dele: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu quero ter uma espada aguda e afiada, que ele vai me dar direto da boca dele. Eu quero andar olhando nos olhos de fogo que ele carrega. Eu quero legislar no reino dele. Eu quero caminhar com ele. Você quer? Então se posicione como rei hoje. Como rei hoje. Muda a realidade do teu bairro, muda a realidade dos teus vizinhos, muda a realidade deles. Como, pastor? Não sei, Deus vai te dar as estratégias. Porque você é rei, e rei fala direto com reis. O Senhor é rei de? Agora fala pro teu irmão, se isso é o quê? Meu Deus é rei de reis. Meu Deus é rei de reis, e vocês são reis. Por isso eu tenho muito cuidado com o que eu falo num púlpito, porque eu não me falo com pessoas comuns, eu falo com reis. E como eu queria que vocês se vissem no mundo espiritual. Como eu queria que vocês vissem o tamanho que vocês são, quem vocês são e como vocês são. Você ia parar com essa mentalidade fracassada tua, iria romper. Mas eu creio que você vai romper, e isso começa a partir de hoje. Amém? Vou colocar de pé, vamos orar.